apesar de vivermos nesse mundo, ele não é nosso, mas nós temos a nossa esperança não é vaga, nós esperamos algo que teremos com certeza. A futura vida, uma cidade nova, Jerusalém, será restaurada, milênio, sendo Cristo o Rei Supremo e Absoluto nesse mundo. Nós não teremos mais lá, então, corrupção. Aquele livro primeiro, juntamente com a leitura de Gênesis, pode aumentar um pouquinho, ficou muito baixo, senão eu tenho que estou gripado hoje. Aí, tá bom, obrigado. Tá. Então lá, Apocalipse fala, não teremos mais dores, mais choro, mais morte, mais tristeza. Então, nós podemos pensar, beleza, eu vou viver nesse mundo empurrando com a barriga, né? O meu mundo é outro? Não. Isso é um extremo dentro do cristianismo. Nós vamos viver nesse mundo que temos para fazer, trabalhar, estudar, cuidar da família, pastorear os filhos. Estava falando hoje com a Nereide, preciso preparar algumas mensagens sobre pastorear e evangelizar os filhos. É responsabilidade dos pais fazer isso. Então, nós precisamos fazer tudo isso, trabalhar, estudar, já falei, ter momentos de lazer. E a Bíblia fala, tudo que vocês fizerem, seja comer ou beber, façam para a glória de Deus. Então, essa é a questão para não ir para o outro extremo. Eu vivo nesse mundo, desejoso do futuro, mas não daquele jeito assim, vou vivendo, correndo com a barriga, e o futuro, eu só quero saber lá do futuro, não. Porque se Deus quisesse assim, Ele já teria me tirado daqui e levado para o futuro, né? Ele te deixou aqui por um propósito, para você viver Cristo nesse tempo. E Deus escolheu você em 2024 para você viver nessa época de todas essas ideologias, de todas essas perseguições, para você viver Cristo nessa época. Você mostrar a luz de Cristo nessa época, como o último hino nas campanhas. Então, amém por isso. Amém, porque quando nós chegarmos lá e olharmos para a face de Cristo, vai ser um alívio muito grande também, né? Muito bem, mas eu quero falar de outro assunto hoje. Esse aí era só, eu estava ali meditando nos hinos. A gente não deve cantar hinos assim, eu vou cantar por cantar. Não é assim que funciona, né? Não, a gente medita nos hinos, olha que maravilha. Eu vou me encontrar com o meu Cristo um dia, isso é verdadeiro para mim. Eu coloquei a fé nele. Um dia eu fui salvo, fui tirado das trevas. Eu não vou mais viver na eternidade da escuridão, longe de Cristo, lá no inferno, não. Eu vou viver na luz, em plena satisfação e produzindo muito. Mas lá no céu não vai ficar numa redezinha entre as nuvens, não é isso. Lá nós teremos saúde plena, inteligência plena, e nós produziremos muito na eternidade. Mas eu quero falar sobre a recompensa de progredir na fé. Hebreus 6, de 9 a 12. Uma mensagem que deixei com os irmãos lá na igreja de Boituva, na conferência. A recompensa de progredir na fé. Hebreus 6, de 9 a 12. E esse título e o tema dele, combina com aquilo que eu falei. Eu ainda vivo nesse mundo. E a Bíblia nos ensina, eu estou começando aqui de trás para frente, tá? Porque Hebreus começa lá, 6, 1 em diante. Dentro do capítulo 6 tem um dos textos mais difíceis de interpretação entre os teólogos. Um dia eu vou passar ele também. Mas eu quero falar sobre esse texto, porque quando você começa no capítulo 6, você percebe que Deus deseja que haja progresso na fé dos seus filhos. Então eu, como filho de Deus, tenho que progredir. É correto progredir. Eu ficar parado, eu não crescer, é errado, não é certo. Eu preciso progredir, crescer.
E por final, aqui ele diz que há recompensas para aqueles que crescem na fé. Então, em outro momento, falarei sobre do 1 até o 8, mas hoje eu vou falar sobre as recompensas só. Eu vou falar sobre o como progredir na fé, em outro momento. Para isso já deixar você em alerta, né? Olha, há recompensa para progredir na fé. Quanto a vós outros, no entanto, ó amados, estamos convencidos de que a vossa situação é muito melhor, sendo beneficiados com as bênçãos decorrentes da salvação. Porquanto Deus não é injusto para se esquecer do vosso trabalho e do amor que revelastes para com o seu nome, pois servistes aos santos e ainda os servis. Desejamos, contudo, que cada um de vós demonstre o mesmo esforço dedicado até o fim, para que tenhais a plena certeza da esperança, de maneira que não vos torneis negligentes, mas imiteis aqueles que, por intermédio da fé e da longanimidade, recebem a herança prometida. Essa herança prometida é a entrada na pátria celestial, viver com Cristo no seu reino milenar e depois na eternidade. Agora ouça esse mesmo texto que eu li na tradução livre de Dwight Pentecost. Amados, mesmo falando dessa forma, estamos convictos de coisas melhores em relação a vocês, coisas próprias da salvação. Deus não é injusto, Ele não se esquecerá de vocês e do amor que vocês demonstraram por Ele, porque vocês ajudaram os santos e continuam a ajudá-los. Queremos que cada um de vocês mostre essa mesma prontidão até o fim, para que tenham a plena certeza da esperança, de modo que vocês não se tornem negligentes, mas imitem aqueles que, por meio da fé e da paciência, recebem a herança prometida. Interessante que ele fala aqui, que esse tempo que a gente vive nesse mundo, nós precisamos viver pela fé. E a nossa fé não é aquela fé que o mundo ocidental ensina, apenas uma crença, não é isso. A nossa fé é confiança em algo real. Não é, eu tenho fé que vai acontecer tal coisa. Isso aí é a fé que o mundo ocidental ensina. Eu tenho fé que vai acontecer tal coisa. Ou seja, pode ser que não aconteça. Essa não é a fé bíblica, não é a fé da palavra de Deus. A fé da palavra de Deus é: eu confio naquilo que vai acontecer porque Cristo disse que vai acontecer. E eu confio em Cristo. Então eu confio que eu vou para o céu, porque Ele disse na sua palavra que se eu colocasse a fé nele, eu ia para o céu. Então eu creio que há um céu, porque Ele falou. E por que eu creio na palavra de Cristo? Porque Cristo viveu nesse mundo. Ele morreu e ressuscitou. E isso é uma prova incontestável. Ele, depois da sua ressurreição, ele apareceu a muitas pessoas. Ele apareceu, inclusive, muitas pessoas viram Cristo. Então, eu não tenho fé em algo irreal, eu não tenho fé em será que vai acontecer? Não, a minha fé é certa, é certeza. Eu creio em algo que eu ouvi de alguém que existe, que é real e que me prometeu. É esse tipo de fé, e com paciência, e precisamos ter muita paciência esse tempo que vivemos nesse mundo. Então, nesse texto aqui, encontramos uma garantia de recompensa para aqueles que progredem na sua fé até o fim. Então ele está dizendo isso, até o fim. Não morrer na praia. Já viu essa expressão? Nadou e morreu na praia, né? Nadou tanto e chegou na praia, no mar, ali no litoral, e morreu ali, já estava praticamente em terra firme. Então, aqui, o autor de Hebreus, ele está dizendo: gente, fiquem firmes até o fim, não desistam, não parem, continuem servindo os santos. Esses santos que ele está falando aqui é a igreja. Continuem servindo os irmãos até o fim. Não parem jamais, nunca, em nenhuma situação, seja boa ou ruim. Ruim entre aspas aqui, porque Deus permite situações delicadas em nossas vidas. Deus permite em nossas vidas situações difíceis
que nós chamamos de ruim, mas é que elas são, na verdade, provas para nos testar, para nos aprimorar, como é feito com a prata, né, o ouro, né, através do fogo, assim, tirando as impurezas. Então, nesse caso aqui, essa progressão ela é palpável. É uma progressão demonstrada na vida prática de alguém salvo pelo sangue de Cristo. Eu progrido na fé e isso é mostrado, eu mostro na minha vida como eu progrido na fé. As outras pessoas enxergam eu progredindo na fé. É na prática que eu mostro isso, é no meu trato com meus irmãos, é no meu trato com as pessoas de fora, é no meu trato com meus familiares, é como eu sou com meu esposo, como eu sou com um filho, como eu sou com uma esposa, como eu sou no meu namoro, no meu noivado, como eu sou com os meus negócios financeiros, como eu sou com a obra de Deus. Então é uma progressão prática. Eu demonstro nas minhas ações que estou progredindo espiritualmente. E eu não desisto, eu vou até o final. Na primeira mensagem dessa série aqui, ou ali no capítulo 6, bem no início, o autor de Hebreus, ele mostra que é muito importante para um filho de Deus progredir na fé cristã. Os versículos ali, eu vou até ler para vocês, versículos 1 até o 4. Por isso, pondo de parte os princípios elementares da doutrina de Cristo, deixemos-nos levar para o que é perfeito, não lançando de novo a base do arrependimento de obras mortas e da fé em Deus, o ensino de batismos e da imposição de mãos, da ressurreição dos mortos e do juízo eterno. Isso faremos se Deus permitir. Então, olha, por isso, pondo de parte os princípios elementares da doutrina de Cristo, deixemos-nos levar para o que é perfeito. Pode ler outra tradução. Eu estou dizendo aqui, vocês precisam deixar isso. Deixar de tomar o leite para partir para a carne, deixar de andar como um menino para ser um homem. Vocês precisam progredir na vida cristã, na fé cristã. Ele começa o capítulo 6 falando isso, o autor de Hebreus. Ele fala, outra hora eu prego sobre esse texto aqui, né? De repente você leu ali e está falando, não pode ensinar sobre o batismo, a imposição de mão, a ressurreição dos mortos. Eu vou explicar em outro momento, tá? Mas nesse texto que nós lemos da mensagem, ele está falando aqui agora das recompensas, então. As recompensas de você progredir na fé. Isso na primeira parte. Na segunda parte, o autor, que é daí do versículo 5 até o 8, o autor mostra o final de alguém que não só para de progredir, mas pior, alguém que volta atrás. Capítulo 5 até o 8, versículo 5 até o 8, e provaram a boa palavra de Deus, né? Eu li do 1 ao 3, agora 4 até o 8. É impossível, pois, que aqueles que uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial e se tornaram participantes do Espírito Santo, e provaram a boa palavra de Deus e os poderes do mundo vindouro, e caíram. Sim, é impossível outra vez renová-los para o arrependimento, visto que de novo estão crucificando para si mesmos o Filho de Deus e expondo a vergonha. Ele continua ali. É um dos textos mais difíceis que os teólogos têm aí para explicar. E então, na segunda parte do capítulo 6, ele fala não só daqueles que param de progredir. Eu progredi até aqui e parei, mas ele fala daqueles que progrediram até aqui, pararam e voltaram atrás. Voltaram atrás. Isso é pior, isso é horrível, é terrível. Isso. Mas, nesse texto que nós vemos aqui, o autor de Hebreus mostra a recompensa daqueles que permanecem progredindo na fé cristã, mesmo perante as perseguições, as tentações e os prazeres do mundo. Essa carta foi escrita para um povo que estava sofrendo perseguição. Ela foi escrita para animá-los, para ajudá-los, porque eles estavam sofrendo, eles estavam pensando em desistir. Então, quando o autor de Hebreus escreve, ele escreve de forma para encorajar eles. E daí você lê o capítulo 6 e você pode pensar, nossa, mas essa forma de encorajar, né? Porque ele é forte. Ele até fala contra aqueles que param de crescer e contra aqueles que voltam atrás nas suas práticas antes de conhecer Cristo, né? Mas ele está encorajando, ele está dizendo assim, gente, não volte atrás, não pare de crescer na fé, continue
Vamos para frente, há recompensas para isso. Então o autor de Hebreus, ele está animando, encorajando aqueles crentes que estavam pensando em voltar atrás, porque eles estavam sendo perseguidos por causa da fé. Então eles pensavam, olha, eu antes de ter Cristo, eu não era perseguido, agora que eu abracei essa fé, que eu abracei essas crenças, agora falando fé com crença, que eu abracei esse Cristo, esse Evangelho, agora eu comecei a ser perseguido. Eu tenho que sair de um lugar para outro, se eu não me matar, vão me prender, e às vezes eu não tenho o que comer, e às vezes eu passo frio. Ah não, vou largar tudo isso e vou voltar às crenças de antes, pelo menos eu não vou ter essas coisas. E o autor de Hebreus diz, não faça isso, permaneça até o fim. É muito difícil para nós imaginar algo assim, não é? Difícil? Porque assim, nós temos comida em abundância, irmãos. Por mais que o nosso país esteja passando algumas dificuldades, nós ainda temos comida em abundância, sobramos comida. Ontem tivemos um banquete lá, de esfirras. Todos nós, irmãos, eu faço visitas, e todas as visitas que eu faço, não precisa, tá? Preparar nada, mas os irmãos preparam. Então assim, porque nós temos comida em abundância, e os irmãos preparam por causa do carinho, né? E quando a gente é convidado, um na casa do outro, é comida em abundância. Nós não soubemos o que é isso. Nós nem soubemos. Por mais que há ideologias falando mal contra nós, debochando de nós, ainda não é uma perseguição a ponto de nos matarem, de colocar na prisão, de nos açoitar, de nos torturar. A gente não sabe o que é isso. Queira Deus que a gente nunca saiba. Mas se porventura vier todas essas coisas, que a gente permaneça até o fim. Ninguém aqui sabe o que é passar frio. Porque chega um dia de frio, está todo mundo enjaponado, né? Todo mundo enjaquetado. Né? Está todo mundo. Domingo de manhã, o cobertor vem grudado em nós, né? A igreja. Porque a gente tem condições financeiras de comprar, a gente tem aquecedor em casa, casa fechada. A gente não sabe o que é isso. Mas a gente tem algumas dificuldades, não é verdade? Você passa dificuldades, eu também passo. Diferentes dessa. Então, traga esse texto para você, para as suas dificuldades, para aquilo que você tem que passar de dificuldade. Permaneça até o fim. Você tem passado dificuldade na saúde, problemas emocionais, relacionamento, e inúmeros outros problemas. Tem esse texto para você ficar firme até o fim, progredindo na fé. Quantas vezes você já pensou em olhar para trás? Quantas vezes você já pensou em desistir por ser difícil? Quantas vezes você já desejou e foi tentado a voltar a experimentar os prazeres desse mundo? Quantas vezes você já pensou se realmente vale a pena todo o sacrifício de se viver como um cristão fiel nesse mundo? Veja o verso 9. Quanto a vós outros, no entanto, ó amados, estamos convencidos de que a vossa situação é muito melhor, sendo beneficiados com as bênçãos decorrentes da salvação. Sabe o que o autor de Hebreus está falando? Está dizendo assim, ó. Pessoal, sei que vocês estão sofrendo, tá? Mas não voltem atrás. A situação de vocês como filhos de Deus é bem melhor do que a situação dos ímpios, por causa das bênçãos que vêm da salvação. Vocês estão sofrendo como crentes, como filhos de Deus, mas ainda assim, a situação futura de vocês é muito melhor do que a situação dos incrédulos, que não têm Cristo. Ele fala por causa das bênçãos que vêm da salvação que vocês têm. Então não deixem isso. Então, mesmo que o autor de Hebreus estava se referindo a toda a comunidade de Hebreus, pode ser que havia alguns que estavam andando com os salvos, mas que ainda não haviam colocado sua fé em Cristo. Então ele acaba falando de uma palavra muito carinhosa aqui. Pode ser que aquele grupo que estava recebendo essa carta, tinha alguns que ainda não eram salvos, que eram incrédulos. Mas Paulo ele fala de uma forma muito carinhosa. Ele diz ali, deixa eu ver aqui nessa tradução: quanto a vós outros, no entanto, ó amados. É carinhoso isso, é muito carinhoso. Amados. Quando você ouve essa palavra, meu amado, agora não num relacionamento conjugal, de namoro, né? Mas um
relacionamento amigável. Ô meu amado, isso não soa assim, não te dá um conforto, não soa algo, poxa, olha como eu estou sendo chamado por esse meu amigo, de amado dele. Né? Paulo faz isso, amados, ele fala tanto para aqueles que já eram crentes, como para aqueles que estavam andando com os crentes, mas ainda não colocaram a fé em Cristo. Provavelmente isso estava acontecendo aqui, né? Então, parece dar indicação que ele estava falando o seguinte: mas para vocês, queridos irmãos em Cristo, que permanecem progredindo na fé até o fim, haverá recompensa. E é incrível, né, que ele chama eles de amados. Então o autor de Hebreus diz que a situação dos crentes que permanecem crescendo na fé é bem melhor do que daqueles que escolhem não crescer mais. Então há duas questões. A primeira questão, que a nossa situação como crente é bem melhor do que a dos incrédulos. Lembra o Salmo 78, 75, o Salmo de Asaf? Que ele começa lá: olha, porque eu olhei e vi que os ímpios, aqueles que não adoram a Deus, passam bem melhor do que eu, né? Tem as festas, tem as comidas, as roupas, eu aqui capengando, sofrendo. E ele começou daí no final ele diz: olha, eu quase resvalei meus pés, quase me desviei, quase caí, quase voltei para trás, mas quando eu entrei no templo de Deus, ou seja, quando eu entrei lá e ouvi da sua palavra e vi da sua grandiosidade, eu percebi quem eu era. Eu percebi as bênçãos que eu tenho, que eu não estava percebendo antes. Eu não estava colocando em paralelo as bênçãos eternas com as bênçãos materiais e transitórias desse mundo. Eu estava só olhando para os ímpios. Eles estavam andando com os carrões deles, com as casas deles, e assim, eu não estava olhando para as bênçãos que Deus tem prometido para mim, garantido para mim na eternidade, que eu já recebo agora espirituais. Porque eu tenho o que eu tenho, mas espiritualmente eu sou abençoado, Deus me conforta, Deus me ajuda, mas eles não têm isso, eles não têm o Espírito Santo confortando eles. Eles têm que dormir com 38 no lado. Eles nem dormem muito, eles têm que tomar remédio para dormir. Então assim, eu não, eu consigo tudo isso, porque eu tenho Deus, tenho o Espírito Santo que habita em mim. Então, e agora aqui ele está demonstrando outra coisa. Ele está dizendo assim, ó, que a situação daqueles, entre eles agora, que têm fé em Deus e que escolhem crescer mais espiritualmente, agora ele faz uma distinção entre os crentes. A situação de vocês, crentes, de vocês entre crentes que estão crescendo, é bem melhor do que a situação daqueles crentes que não querem crescer espiritualmente. Porque há isso também, acontece isso na igreja, né? Na igreja tem crentes que não querem crescer e tem crentes que crescem e se esforçam para isso. E daí aqueles que se esforçam, às vezes eles não olham para o mundo, mas eles olham para os outros crentes que não estão crescendo e vê que os outros crentes, mas poxa vida, eu me esforço tanto, eu faço devocional todos os dias, eu sou fiel aos cultos, eu sou fiel com as minhas finanças, eu amo a Deus, a obra, eu venho em todos os cultos, mas aquele outro crente só vem um culto por semana, ele é infiel, ele não cresce, ela não cresce, eu não sei o que, sabe como é que é, né? Não, eu acho que é melhor viver que nem ele, porque afinal da conta nós dois vamos para o céu, os dois são salvos. E o que o apóstolo, o autor de Hebreus está dizendo é assim, ó: a situação de vocês, crentes que crescem espiritualmente, é bem melhor do que aqueles crentes que não crescem. Porque vocês serão abençoados com bênçãos espirituais. Aqueles que não crescem, que estão assim mais relapsos nas suas vidas espirituais, eles não vão receber certas bênçãos que vocês vão receber. E é verdade. Quando olha, eu enxergo isso bem claro. A vida daqueles crentes que não crescem, eles são cheios de problemas emocionais. E aqueles que crescem, bem pouquinho problemas, porque Deus está abençoando, o Espírito Santo está falando, confortando e ajudando. Aqueles que não crescem estão sempre reclamando, e pastor isso, e pastor aquilo, e oração daqui, oração de lá, e às vezes não adianta a oração, porque a pessoa não quer mudar, né? Porque Deus precisa abençoar, então a pessoa precisa crescer espiritualmente. Então é isso que ele está dizendo, né? Ou pior, daqueles que voltam atrás, e também bem melhor do que daqueles que vivem longe de Deus. Então provavelmente aquela comunidade de hebreus, cristãos, estava passando por algumas perseguições e dificuldades, e quando o ser humano passa por dificuldades por longo período, ele tende a pensar em desistir.
Ele tende a pensar que viver no mundo sem precisar fazer sacrifícios é melhor. O que o autor de Hebreus está fazendo é encorajar os crentes a terem paciência, porque a recompensa deles é certa. O autor de Hebreus ele está dizendo assim, ele está tentando encorajar aqueles que estão firmes, que estão indo à frente. Todos ele tenta encorajar aqui, mas ele não quer perder aqueles que estão progredindo na fé. Ou melhor, a situação, até daqueles que, como filhos de Deus, é bem melhor. Eles estão em uma situação, em uma condição perante Deus bem melhor do que os demais seres humanos. Sejam incrédulos ou sejam crentes, não da igreja, que não estão crescendo. E a recompensa é variada. E também, ela é presente e futura. Então, a gente não precisa pensar assim, poxa, mas a recompensa vai ser lá no milênio, ou na eternidade. Não, há recompensa agora, para aqui e agora. Porque são as bênçãos de Deus referentes à salvação em Cristo. Constant escreveu o seguinte: as coisas melhores em vista refletem a confiança do escritor de que seus leitores não se afastariam da verdade. Ele baseou sua confiança na compreensão das terríveis consequências da apostasia, que ele acabara de explicar e evitá-la. Ali do versículo 4 até o 8, apostasia fala ali, tá? E Dilo comentou que as coisas a que ele se refere são definidas nos versículos 10, 11 e 12. Trabalho e amor, diligência até o fim, fé e paciência. A salvação é a participação vitoriosa com Cristo no reino vindouro, como ele é em Hebreus 1,14. Já vamos ler lá. Que somente aqueles que perseverarem como companheiros do rei herdarão. O escritor, obviamente, espera que os seus leitores perseverem até o fim, entrem no descanso e obtenham essas bênçãos. Não são todos os anjos, espíritos, ministradores enviados para servir em benefício dos que herdarão a salvação? Hebreus 1,14. Então, há anjos, ministradores que ministram e que são enviados para servir em benefício daqueles que herdam a salvação. Como funciona isso? Eu não sei. Eu não vou especular aqui. A Bíblia não explica como isso funciona. Um pouquinho lá no Velho Testamento, Mas Deus nos protege, Deus nos ajuda. Deus nos abençoa. Versículo 10. Porquanto Deus não é injusto para se esquecer do vosso trabalho e do amor que revelaste para com o seu nome, pois serviste os santos e ainda os serviste. Deus lembra dos esforços de seus filhos. Deus lembra e recompensa os crentes que progridem na fé de forma prática, demonstrando o seu crescimento com uma vida de piedade demonstrada no dia a dia. Dizer que Deus não é injusto, nesse caso, é dizer que Deus age sempre em justiça, e nunca em injustiça. E não se esquecer quer dizer que o Senhor não irá ignorar o seu trabalho. O verso diz mais o seguinte: e do seu amor. Mas o correto, na verdade, é dizer do seu trabalho em amor. Olha que interessante, ou seja, não é qualquer esforço por motivações torpes, mas um esforço, um trabalho com e por amor. Então não é eu me esforçar na obra de Deus, na igreja, porque eu quero status, porque eu quero poder, porque eu quero aparecer. Não é isso. Esse tipo de esforço na obra de Deus não será recompensado por ele. Já ganha a recompensa aqui nesse mundo. O tipo de esforço e trabalho que será recompensado por Deus é aquele sem motivações torpes, ou seja, é uma motivação de um trabalho com e por amor. Eu faço por amor ao meu Cristo, ao meu Deus. Versículo 10: porquanto Deus não é injusto para se esquecer do vosso trabalho e do amor, ou do vosso trabalho em amor que revelastes para com o seu nome, pois servindo os santos e ainda os serviço. Eu trabalho para o Senhor por amor incondicional. É assim que deve ser, sem motivações ou desejo de receber algo em troca. Trabalho apenas porque devo ao meu Senhor e Ele merece todo o meu esforço. Mesmo, então, com esse sentimento haverá recompensas. Mesmo que eu tenha esse sentimento, ainda haverá recompensa. Eu não trabalho pelas recompensas, eu trabalho porque meu Deus merece, porque eu já recebi a salvação. Mesmo assim haverá recompensas. O Senhor abençoa quem trabalha por amor, sem interesses, mas com um coração consciente de que Ele merece todas as minhas energias e todo o meu intelecto. E esse trabalho por amor, ele é direcionado a quem? Que o versículo fala: aos santos,
aos irmãos em Cristo. Então o meu trabalho por amor é direcionado a vocês, e vocês uns aos outros. É nós uns aos outros. Os santos são todos os filhos de Deus. É a eles que devo me dedicar com meus dons, com meus bens, com minha energia, com meu intelecto, com minha vida. Fazendo assim aos santos, estou fazendo ao Senhor, porque o versículo diz ali, porquanto Deus não é injusto para se esquecer do nosso trabalho, com o amor que revelastes para com o seu nome. De que forma que eu revelo que eu trabalho com amor ao nome de Cristo? Quando eu faço isso aos meus irmãos em Cristo, pois serviço aos santos e ainda serviço. Então, Mateus 10, 40 a 42 diz assim, quem vos recebe a mim, me recebe, e quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Quem recebe um profeta no caráter de profeta, receberá o galardão de profeta. Quem recebe o justo no caráter justo, receberá o galardão de justo. E quem der a beber, ainda que seja um copo d'água fria, a um desses pequeninos, por ser esse meus discípulos, ele está falando de quem? Não está falando das crianças aqui, ele está falando do discípulo, os discípulos que seguiam ele. No pequenino aqui, esses meus discípulos, esses meus pequenos discípulos. Nós, em verdade vos digo que de modo algum perderá o seu galardão. Então Deus nunca negligencia os esforços dos seus filhos. Nós vivemos numa sociedade hoje que não tem esse pensamento, não é verdade? Qual é o pensamento da sociedade hoje? Para mim, para o meu futuro. E se eu precisar amanhã, como vai ficar? Então eu tenho que fazer tudo para mim. É assim, é para mim, para eu, é só esses pronomes que a gente usa, mim e eu. A gente não usa mais o outro, o você. A gente se preocupa em trabalhar para mim, a gente se preocupa em estudar para mim, a gente se preocupa em se esforçar para mim. Não se preocupa mais do outro, no missionário, no pastor Mateus, da igreja dele lá que foi roubada, nos irmãos lá no Rio Grande do Sul, que a água levou tudo, ou na minha igreja, só no meu, só para mim, e amanhã, se eu precisar, vai fazer falta. Eu creio que tinha muitos irmãos lá no Rio Grande do Sul que estavam pensando assim também, e a água levou tudo, e deixou eles sem nada. E daí eles pensam, poxa vida, eu estava guardando isso para amanhã. Eu falei, não estou falando mal de planejar, é outra história. Planejar e se programar é bíblico, é de Deus, tá? Eu estou falando quando a gente idolatra isso e não confia no Senhor. Ele tira tudo com uma enxurrada de água e a gente daí não tem mais nada. A gente precisa ir com vergonha aos pés de Cristo e dizer, Senhor Deus, eu guardei tudo aquilo para o futuro, eu não tenho mais nada. Me ajuda, por favor, me perdoa, eu estou arrependido. Então, Deus nunca negligencia os esforços dos filhos, mas nós seguidamente negligenciamos todo o trabalho que o Senhor Jesus fez naquela cruz por nós. Mas como disse Pedro, o justo pelos injustos, em 1 Pedro 3,18. O verso termina da seguinte maneira, e ainda os serviços. Isso quer dizer que esse servir amorosamente e sacrificialmente não pode parar até a volta de Cristo. A grande verdade é que quem recebe as bênçãos de Deus as compartilhará com os outros irmãos, principalmente com aqueles que precisavam ser abençoados. Essa igreja tem demonstrado isso. Olha, Deus tem me abençoado, eu quero compartilhar com outros, quero ajudar outros, eu quero passar bênçãos. Muitas vezes são bênçãos materiais. Olha, tal irmão, tal pessoa está precisando de conforto, eu vou lá dar uma palavra de conforto. Tal pessoa está passando por luto, eu vou lá dar uma palavra de conforto, de consolo no seu luto, fazer uma visita para ela. E bens materiais, Deus tem me abençoado com tanta roupa, com tanta comida, eu quero abençoar outras pessoas que têm um pouco mais de necessidade. 2 Coríntios 1, 3 a 4 diz assim, bendito seja Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai de misericórdias, e Deus de toda consolação. É Ele que nos conforta em toda a nossa tribulação. Que maravilha, Deus nos conforta em toda a nossa tribulação. Para quê? Para podermos consolar os que estiverem em qualquer angústia, com a consolação com que nós mesmos somos contemplados por Deus. Então sabe por que Deus me conforta? Porque Ele quer que eu passe isso para adiante, à frente. E não só a bênção da conforto, tudo, isso é um princípio mostrando que tudo que Deus me abençoa, Ele quer que eu abençoe, porque as bênçãos que Ele me abençoa, eu abençoe outros, que eu passe para frente. Então no caso dos Hebreus, Pentecoste comenta algo muito interessante aqui.
É impossível que o trabalho deles em favor dos santos fosse necessário por causa da severidade da perseguição que alguns de seus irmãos tinham sofrido. Então, assim, alguns crentes hebreus estavam passando por necessidades grandes e por causa do seu sofrimento. Então, o autor de Hebreus, ele fala dessa forma, mostrando a necessidade de ajudar os seus irmãos, de repassar para frente, sabe? De continuar ajudando. Na verdade, ele reconhece isso. Ele diz assim: vocês têm servido aos santos e ainda servir. Vocês ajudaram no passado e vocês continuam ajudando os seus irmãos em Cristo. Então, continue até o final. Eu creio que há irmãos sempre sofrendo no meio nosso. Provavelmente há irmãos chorando por causa de alguma perda ou dor, alguma doença, alguém que se desviou dos caminhos do Senhor, problemas financeiros, problemas de conflitos no lar ou na vida conjugal, etc, etc, etc. E nós podemos servir eles. O amor por Jesus sempre é manifestado no amor pelos irmãos da fé. E isso não deve parar. Devemos continuar perseverantes em demonstrar nosso amor pelos irmãos, servindo-os nas suas necessidades. Então você tem se esforçado para saber dos sofrimentos do seu irmão? Você tem se esforçado para saber das necessidades do seu irmão? Versículos 11 e 12. Desejamos, contudo, que cada um de vós demonstre o mesmo esforço dedicado até o fim, para que tenhais a plena certeza da esperança, de maneira que não vos torneis negligentes, mas imiteis aqueles que, por intermédio da fé e da longanimidade, recebem a herança prometida. Então, muitas pessoas desejam ter mais fé, ter mais esperança, ter mais confiança, ter mais certeza do futuro, e o verso 11 responde: como obter isso? Demonstrar esforço dedicado até o fim. Então, esse é o segredo. Eu quero ter mais esperança, quero ter mais fé, quero ter mais confiança. Seja dedicado na obra do Senhor até o fim. Trabalhe até o fim, porque você faz aquilo que você crê. Então, se você faz até o fim aquilo que você crê, você está tendo esperança e fé, e crescendo a sua fé mais e mais. Você está desenvolvendo a sua fé, a sua esperança. Vocês sabem qual é a diferença entre motivação e disciplina? Motivação é a combustão para um bom arranque, para uma boa largada. Motivação. Estou motivado a fazer, estou motivado em ir para a academia. E eu vou lá e faço, me arrebento, e daí fico todo quebrado, e daí pronto, acabou a motivação. Eu não quero mais, isso aí dói muito, né? Eu estou muito motivado com Cristo, eu quero começar a vida cristã, e daqui a pouco vem as dificuldades, os espinhos, o sol, a pedra, né? E assim por diante. Eu não quero mais, ser muito difícil. Isso é motivação. Motivação dá o início. Disciplina faz com que aquilo que você começou na motivação, você vai até o final, termine. Disciplina é o que te faz vencer a corrida, terminar a jornada, completar a carreira. Motivação sem disciplina é não terminar o que começou, é ser alguém que nunca consegue terminar nada na vida. Motivação é boa? É, para iniciar alguma coisa. Mas é por isso que eu não sou muito daqueles pastores assim que dá tanta ênfase em motivação. Porque a motivação só começa. A motivação não termina, não deixa ninguém terminar nada na vida. Disciplina é você ser consciente de que aquilo é importante para ser feito e terminado. Eu comecei algo por motivação, e a minha disciplina agora me mostra que eu preciso terminar o que eu comecei, porque eu tenho um bom caráter, eu sou um homem de Deus, e vou terminar. Eu sou um homem honrado, digno, uma mulher. No Dício.com, disciplina significa obediência às regras, aos superiores, a regulamentos. No nosso caso, disciplina é obedecer às ordenanças de Deus, e você precisa se conscientizar de que as ordenanças de Deus são importantes. Caso contrário, você não irá obedecer, porque elas não trazem prazer à carne, não trazem satisfação ao nosso velho homem. Então vamos lá. Você está cansado? E por isso decide ir ao culto, decide não ir ao culto. Ou você está cansado e decide não ler a sua Bíblia. Você prefere descansar?
Eu estou falando isso porque muitas vezes acontece isso comigo, aconteceu já e acontece. Dormir, isso é prazeroso, não é? Mas ir ao culto cansado ou ler a Bíblia cansado não é algo tão prazeroso para a carne. Mas se eu sou um crente disciplinado, eu irei obedecer a Deus. Viu a diferença? Cansado não consigo ir ao culto, mas conseguiria assistir um programa favorito. Assistiria um bom filme se houvesse convite. Iria passear no shopping ou num parque. Aceitaria o convite para ir a um bom restaurante ou churrascaria. Eu sim, né? Ou para praticar meu esporte favorito, ou para assistir meu time favorito e torcer por ele. Mas mesmo cansado, eu posso ir ao culto se eu for um filho de Deus disciplinado. Somente alguém disciplinado consegue fazer sacrifícios na vida. E os sacrifícios que fizemos para Deus jamais serão em vão. Haverá resultados positivos, bênçãos sobre bênçãos espirituais. A motivação nos leva a morrer na praia, já a disciplina nos leva a ser um vencedor. Uma vez eu ouvi de um colega de trabalho que quando ele era novo fazia o sacrifício de estudar muito. Enquanto seus colegas convidavam para sair, jogar bola ou para alguma festa, ele ficava estudando. Naquela época ele me falou, ele disse: hoje eu sou formado, sou engenheiro mecânico e eu tenho condições de aproveitar melhor a vida, condições financeiras, passear e tudo, viajar fora do Brasil, junto com a minha família. Os meus colegas não. Eles preferiam jogar futebol, jogar bola, ir para as festas enquanto eu estudava. Enquanto eu estava fazendo sacrifício, eu fui disciplinado até o fim. E agora eu tenho condições de pegar minha família e levar eles de férias para ir, sei lá, para um país fora do Brasil, qualquer coisa, né? Então, inicie com a motivação, mas com uma motivação correta, mas termine com a disciplina. Somente assim você poderá aumentar sua confiança em Deus. Somente assim você poderá ter certeza das coisas do porvir. Não desista de praticar o bem. Não desista de crescer na graça de Deus. Não desista de progredir espiritualmente. Os filhos de Deus devem persistir em fazer o bem até o fim. Não devem desanimar nem desistir, para que recebam o prêmio completo. E com a prática do bem, que você pode ter mais e mais certeza da vida presente e futura com o Senhor Jesus. É na prática do desenvolvimento espiritual que você poderá adquirir mais e mais certeza e confiança da vida em Cristo que você tem. Então não adianta você só pedir mais fé. Não adianta você ir para Deus e orar, dá mais fé, dá mais esperança. Se você não praticar, você não vai ter. Porque a resposta Deus já deu, ele não precisa responder de novo, ele já deu, está na sua palavra. Tem orações que você não precisa fazer, sabia? Tem orações que você... Sabe que tem algumas orações que você não precisa fazer? Porque elas já foram respondidas na Bíblia. Você precisa ler a Bíblia. Existe um povo de Deus que se chama evangélico no Brasil que não lê Bíblia. Eles não conhecem Bíblia. Graças a Deus, nós batistas não somos desses. Não devemos ser. Demos bom testemunho. Precisamos ler a palavra de Deus, que lá tem as respostas. A gente não precisa ser ignorante perante Deus pedindo coisas que já tem a resposta. Estou pensando, Deus não me responde, eu oro, Deus não me responde, Deus não gosta de mim. Mentira! Ele respondeu já há uns anos atrás, quando a Bíblia foi escrita. Está lá. E essa é uma delas. Eu não preciso orar, é só eu praticar a vida de fé que Deus já me deu no início da minha salvação, a vida de esperança. Então, irmãos, outra coisa, né? Lembre-se, tenha disciplina. Se você tiver disciplina, você vai terminar o que você começa. Você não vai ser uma pessoa que... Eu não estou dizendo de mudar, às vezes a gente precisa mudar as coisas, mudar os planos, né? Outra coisa, eu estou dizendo daquele negócio assim, ó. Vamos parar com isso, porque está muito difícil, sim, está difícil e tudo, mas vamos fazer até o final. Vamos terminar. A gente começou a lavar, vamos lavar até o final. A gente começou a esfregar, vamos esfregar até o final. Eu comecei a ler esse livro, eu vou ler até o final. Você é daqueles que lê um pedacinho, eu não quero mais, está muito difícil a leitura aqui, ó, vocês pegam o livro assim, né? Não, eu vou até o final. E quando eu chego ao final, eu digo, rapaz, foi difícil, mas eu aprendi uma coisa, eu aprendi mais. Eu aprendi até refinar um pouco aqui a minha cabeça, aqui lendo esse livro difícil aqui, né? Vão até o final das coisas. Através de uma vida disciplinada, você se tornará um crente. Você não se tornará um crente negligente. Como adverte o verso 12, né?
O verso ainda diz que é por meio da fé e da longanimidade, ou da resiliência, ou seja, a virtude de suportar com firmeza contrariedades em benefício de outras pessoas e prosseguir à frente. E esta fé só é aperfeiçoada pela prática perseverante da vontade de Deus em sua vida, para que no fim você receba a herança prometida do seu Senhor. Então, assim, eu tenho colocado na minha vida às vezes alguns desafios, mas eu tomo cuidado para não ser ignorante, assim, eu não ser ingênuo, porque no passado eu colocava desafios que eu não conseguia cumprir, depois eu ficava com vergonha, né? Eu fui disciplinado. Agora não, coloco desafios e dá vontade de parar, dá vontade de desistir. Eu vou até o final. Eu não quero provar para ninguém, eu quero provar para mim. Eu quero honrar a minha palavra para mim mesmo. Eu preciso ser um homem que tenha a honra de cumprir a minha própria palavra do que eu pensei na minha cabeça. Não é para mostrar para mais ninguém, mas é para mim. Então que nós todos sejamos assim com Deus, amém? Vamos cantar no hino de número 50 para terminarmos. Vou pedir àqueles que podem se colocar de pé, por favor. Na verdade, ok, vamos cantar isso. Guarde a palavra do Senhor, grave ela no seu coração, na sua mente, lembre da palavra do Senhor, viva ela, pratique durante a semana.
e passe a outras pessoas que estiverem ao seu redor, que você tem aprendido. Desejo a cada um uma ótima semana na presença do Senhor. O piano estará tocando, peço que vocês se cumprimentem uns aos outros, desejando uma ótima semana uns aos outros.